Olá, eu e meus amigos Érica, Ramon, José, Nathalie e Tiago vamos falar sobre conscientização sobre as drogas entre os adolescentes. Vou começar aqui com uma introdução. Vamos propor a reflexão acerca da importância da participação social de adolescentes na construção de políticas públicas de conscientização, prevenção e minimização de danos decorrentes do uso abusivo de drogas, que contemplem sua realidade social, potencialidades e recursos. Levamos em conta que o adolescente produz sentidos e significados à sua realidade cotidiana e sua interlocução pode contribuir para o conhecimento das necessidades dessa população, criando programas de saúde e de educação mais eficazes. Os últimos dados epidemiológicos nacionais sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre os estudantes do ensino fundamental e médio apontam uma redução em bebidas alcoólicas e tabaco. Entre os anos de 2004 e 2010, tanto para os parâmetros de uso na vida quanto uso no ano, esses parâmetros são utilizados para identificar diferentes padrões de uso de substâncias psicoativas. De acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde, o uso na vida é quando a pessoa faz referência ao uso de qualquer droga psicotrópica pelo menos uma vez na vida. O uso no ano quando a pessoa utilizou qualquer droga psicotrópica pelo menos uma vez nos 12 meses que antecederam a pesquisa. O uso no mês é quando a pessoa utilizou qualquer droga psicotrópica pelo menos uma vez nos 30 dias. E o uso frequente quando a pessoa utilizou qualquer droga 6 ou mais vezes nos 30 dias. E o uso pesado é quando a pessoa utilizou qualquer droga 20 ou mais vezes nos 30 dias. Em 2004, o uso na vida entre estudantes era de 65,2%. Em 2010, esse índice alcançou 59,3%. No entanto, na faixa etária dos 16 a 18 anos, encontramos semelhantes índices de uso na vida de álcool. 81,8% em 2010 e 80,8% em 2004. Para as outras substâncias psicoativas, como inalantes, maconha, ansiolíticos e anfetamínicos e crack, também foi observada a redução de consumo de uso no ano, com exceção da cocaína e anfetaminas. Com o aumento da situação de uso, um dado importante a ser levado em conta nos programas de prevenção é a diferença nos padrões de uso entre as escolas públicas e privadas. Na escola privada, o uso na vida revela 30,7%, o uso no ano 13,6% e o uso no mês 6,2%, sendo que nas escolas públicas os índices são menores, respectivamente 24,2%, 9,9% e 5,3%. A situação é diferente no padrão de uso pesado. Nas escolas privadas encontramos um índice de 0,8% e nas públicas o índice alcança 1,2%. Por meio desses índices, podemos observar que, apesar da diminuição do uso entre jovens, a faixa etária é entre 16 e 18 anos. Teve poucas alterações, demonstrando a importância de ações preventivas e de cuidado a essa população, além de ações que possam favorecer uma compreensão dos fatores de risco e proteção a situações de uso abusivo e dependente de drogas. As ações preventivas para a redução de consumo de substâncias entre jovens podem englobar palestras, videoaulas, rodas sociais, entre outros meios, que são de extrema importância na vida do adolescente, que além de explicar os danos e seus efeitos, conscientizam o adolescente a não fazer uso, dando ênfase também de como é a vida de dependentes. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, a fase de desenvolvimento humano chamada adolescente é muito complexa. É a fase compreendida dos 12 até os 18 anos, mas a Organização Mundial de Saúde, OMS, diferencia
A adolescência e a juventude, a faixa etária de idade dos 10 aos 19 anos. Essa definição de faixa etária das fases do desenvolvimento é delimitada por uma concepção médica e biológica. Nessa faixa etária, geralmente os jovens apresentam conflitos, instabilidade, rebeldia, sendo que nesta época também ocorrem mudanças físicas, psicológicas, sexuais, emocionais e sociais. A caracterização da adolescência atual está pautada nos valores e códigos culturais da sociedade contemporânea. Segundo Osório, 1992, a rebeldia e constatação fazem parte desta fase. Por essa concepção sobre a fase da adolescência, revela uma tendência naturalizante e protagonizante, anulando as contradições sociais. Portanto, para a compreensão da fase do desenvolvimento, devemos levar em conta esse sujeito histórico e social, não somente por condições de desigualdade social ou falta de recursos materiais, também como fragilização dos vínculos de profissionais e de projetos para o futuro. A adolescência pode ser considerada um período de latência social, constituída a partir da sociedade capitalista. Nosso trabalho em si pontua várias considerações, como estatísticas, emoções dos adolescentes hoje em dia e entre várias outras coisas. Mas outras situações a serem pontuadas é a vulnerabilidade e os riscos. Mas o que seria vulnerabilidade? Vulnerabilidade é uma característica de quem ou do que é vulnerável, ou seja, se assim dizendo, uma pessoa frágil, uma pessoa delicada ou uma pessoa fraca. A vulnerabilidade é uma particularidade que indica um estado de fraqueza, podendo tanto se referir ao comportamento, a situações, ideias e entre várias outras coisas emocionais. Já os riscos na área da saúde, ele pode ser preenchido com o conhecimento e a experiência dos profissionais ali envolvidos, tanto quanto no individual, tanto quanto no coletivo. Tem que ter várias considerações sobre isso, que sempre vai haver uma manifestação de doenças, ou também manifestação de emoções, e entre várias outras coisas. E se assim dizendo, como que a gente pode dizer refúgio, entre aspas, a gente poderia colocar outro tipo para os jovens, tipo, na saúde deles, para que eles acham que essas substâncias psicoativas vão ajudar eles a se resolverem os seus fatores individuais, tanto sociais, culturais e entre vários outros. Essa palavra refúgio é colocada em aspas, porque aí a pessoa que está ingerindo aquela substância psicoativa, ela vai se sentir protegida daquele meio, e se assim dizer. A vulnerabilidade é articulada em 3 eixos principais, que são os componentes individual, social e programático. O componente individual é a qualidade de capacidade de elaborar informações sobre o problema, ou seja, aquela pessoa que procura se informar individualmente sobre a substância vai gerar suas próprias informações, não assim suas próprias, mas sim pesquisar as suas próprias informações. Um componente social é o acesso às informações e serviços da saúde, tanto da saúde como na educação, pelos sujeitos, considerando sempre a taxa populacionais e as estatísticas como de mortalidade, de problemas de doenças e entre outros. O programático se refere, entre aspas, às políticas, que ele procura saber sobre os financiamentos de programas de prevenção, atua nas ações e leva conscientização para as pessoas. Esses pontos de consideração de vulnerabilidade com um Estado e não vinculados, além disso, diminui o comportamento de riscos individual, ampliando as ações coletivas. Essas considerações podem gerar programas informativos preventivos ao uso independente de drogas, que são usados, entre aspas, como refúgio para aqueles adolescentes. E esses programas de prevenção
simbolizariam como uma forma de informação para os jovens não se atenderem a esse tipo de vício. E essas pessoas que, para seus problemas, se tornam pessoas, ou sejam, grupos vulneráveis. Nesse slide, temos alguns exemplos de algumas campanhas da prevenção do uso contra as drogas. E os adolescentes que se encontram vulnerável e sem riscos, eles podem estar totalmente aliviados, porque eles vão estar livres daquelas situações de estresse, de ansiedade ou de angústia. Já com a utilização, ele pode se gerar o uso abusivo ou dependência. Esses programas preventivos, além também de ser uma forma de controle, assim dizendo entre aspas, sim tem como seu total objetivo de levar informação aos adolescentes e não tipo obrigando eles falando que as drogas são ruins. A gente mesmo tem que deixar eles escolherem o próprio caminho deles e deixarem que eles tomem suas próprias decisões através dessas informações de campanhas, além também de práticas reflexivas, fazer alguns apoios na redução. As drogas também influenciam na convivência social do adolescente de maneira negativa e repentina. Por isso é necessário a família e amigos ficarem sempre atentos às mudanças de personalidade e psicológicas do adolescente, seja na escola, em casa ou em qualquer outro grupo social, pois o quanto antes serem notadas, mais fácil será a intervenção dos mesmos. Podemos dividir as abordagens de prevenção em duas posturas. Iremos falar de uma delas chamada de proibicionista. Ela tem base no modelo norte-americano de guerra às drogas e pauta-se em ações de prevenção contra o uso de drogas. No entanto, a partir da noção de vulnerabilidade, os conceitos dos grupos de risco começaram a ser questionados e o trabalho de prevenção amplia seu objetivo de promover a abstinência para ações que procuram a diminuição dos possíveis danos causados pelos consumos das drogas. Bom, chegamos à conclusão final agora. O nosso primeiro tópico é necessário discorrer sobre o assunto das drogas com os adolescentes. Nós devemos conversar sobre esse assunto porque nesse período a gente apresenta muitas mudanças físicas, emocionais, também apresentamos rebeldia e várias mudanças psicológicas. Na rebeldia mesmo, quando o pai nosso fala, você não pode fazer isso, às vezes a gente faz só de propósito, tipo, que a gente acha que já tá ficando adulto, etc. Então, nesse período, é muito importante conscientizar os jovens sobre os riscos, os efeitos que elas causam, os colaterais, o que elas realmente são. Exemplo, nesse período, a gente tinha que falar para os jovens, se você usar isso vai acontecer isso. Só que eu vou deixar isso para falar um pouquinho mais para baixo. No problema no âmbito geral, o uso abusivo pode trazer vários problemas, tipo desde casa, ao trabalho, à escola, etc. Hoje em dia, tem drogas de todas as faixas de valores. Ou seja, você pode comprar uma droga de R$5, comprar uma droga de 200, 300. Então, tipo, desde o mais pobre até o mais rico vai ter o acesso à droga. Não importa. Querendo ou não, é de fácil acesso e consegue. Isso pode acarretar muitos problemas de convívio, etc. Etc não. Brigar com o pai, brigar com a mãe, brigar com o professor, vamos supor. Então, tem vários problemas. Em casos mais graves, você... Como, tipo, acho que todo mundo já ouviu falar que drogado, tipo, tira as coisas de casa para vender. Então, esse é um exemplo bem bom para se dar. Por que sem informações abertas? Sendo informações abertas, a gente pode explicar certinho para o jovem o que causa, o que vai acontecer se ela usar. Passando conhecimento sobre os riscos, não incentivando, mas passando conhecimento, vai dar liberdade do jovem escolher por usar ou não usar. Então, vamos usar o exemplo da maconha. Você vai chegar para o jovem e vai explicar: a maconha, ela tem propriedades medicinais, ela tem propriedades entorpecentes, não é a mesma coisa que traz
propriedade medicinal, cada uma é uma. Explicar para o jovem que se ele usar um LSD vai ter alucinações. Explicar que não dá overdose ao LSD, um fato interessante a falar. Explicar que com essas alucinações a pessoa pode, sei lá, acabar se matando. Explicar que é uma coisa perigosa, mas deixar os pontos bem espalhados nos papéis para o jovem falar: não, beleza, eu acho que eu vou usar isso porque eu sei o que causa. Porque ela vai ter essa opção de qualquer jeito, sendo conscientizada ou não. Às vezes, sendo conscientizada, ela vai ter o medo de usar e não vai usar. Também é sempre importante ressaltar que é um assunto de saúde pública. A melhor forma de diminuir os riscos de um jovem acabar entrando nesse mundo, virando um viciado, é incentivar os programas sobre conscientizações. Porém, esses programas têm que ser sempre abertamente, dando a livre escolha para a pessoa no final. Tem uma frase no final, eu não sei se o pessoal vai ver o slide, mas é uma frase de um canal, não lembro o nome do canal hoje, mas se vocês procurar 10 fatos sobre tal droga, tem 4 vídeos bem bons, que são sobre a cocaína, o LSD, a heroína e o MDMA, que apresenta 10 fatos bem interessantes. Embaixo também é tudo fatos comprovados por revistas, tem a comprovação científica, é bem importante ler. Ler não, vocês assistir, que vocês vão conseguir responder melhor o questionário no final. Eu vou deixar 6 perguntas para você fazer, para vocês responderem. Lembrando que vai ser anônima, então vocês podem responder com sinceridade. Então é isso. Obrigado por quem viu até aqui, porque eu não sei quem vai ver. Se for só a professora, os alunos também vão ver. Então é isso. Obrigado. Esse foi o trabalho nosso. Espero que tenham gostado. É isso.